Bom dia, crianças. Eu me chamo Laza. Hoje, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Polo Balsa. Hoje iremos trabalhar o conteúdo a matéria História. O conteúdo é respeitar a quem é diferente. Viu, criança? Essa é a matéria do 5º ano e vamos dar uma lidinha para nós poder entender, tá bom? O nosso conteúdo, ele diz assim: respeitar quem é diferente. Respeitar para vocês significa o quê? Respeitar significa respeito. Respeito a quem nos respeita, né? Você já aprendeu que as pessoas no Brasil ou no mundo são muito diferentes. Os hábitos e os costumes, eles variam por muitos motivos. Por exemplo, o país em que as pessoas moram, a origem da família, a religião, a história de vida de cada um, né? Que cada um de nós que mora num lugar diferente, num estado, ou seja, um país, os hábitos são todos diferentes, né? Nós aqui no Brasil, nós temos os nossos hábitos e os nossos costumes diferentes, né? De quem mora nos estrangeiros, quem mora nos Estados Unidos, né? Então, cada um de nós tem os hábitos diferentes, o modo de viver, o modo de falar, né? Então, o nível econômico e as condições físicas do lugar onde mora. Apesar de todas as diferenças, devemos respeitar as diversas culturas e personalidades. Então, nós temos o direito de respeitar a cultura de cada um, né? A respeitar a personalidade de cada um, porque cada um de nós temos uma personalidade diferente. E aqui, olha, nesse pequeno texto sobre respeitar, eles criaram um cordel sobre a intolerância, né? Que tudo hoje no mundo existe intolerância, né? Será mesmo que o respeito anda mesmo em deuses, em dessos? A minha simples poesia tem o poder de alertar. Se você quiser respeito, aprenda a respeitar. Aprenda a respeitar. Seja mais inteligente, pois para alguém diferente é diferente a você. Ninguém no mundo é igual. Normal é ser anormal. Não é difícil entender. Então, vocês entenderam, né? Nesse pequeno cordel, o que significa respeitar? Respeitar a quem nos respeita, né? Aprenda a respeitar, porque quem quer respeito, ele se dá o respeito, né? E ninguém hoje no mundo é igual, né? Porque cada um de nós tem uma forma de ser diferente. Entenderam? Pequeno cordel sobre o respeito. Quem quer respeito tem que respeitar, né? E a diversidade da cultura. Há muitas culturas diferentes no mundo em que vivemos. Algumas coisas que as tornam diferentes são a nossa língua, a religião, a música e os ritmos, as técnicas, as maneiras de trabalhar, o comportamento, a alimentação, as construções, as ideias políticas, temos as festas, os hábitos diários e as moradias, né? Cada um de nós temos uma língua diferente, tem uma religião, cada quem segue uma religião diferente. Nós brasileiros temos as músicas e ritmo diferente das outras pessoas que moram em outros lugares, né? Cada um de nós tem um comportamento diferente, temos uma alimentação diferente, temos nossas festas diferentes, cada quem tem um hábito diário
diferente e assim por diante, né? Cada quem tem sua moradia do jeito que quer. E essas diferenças culturais, elas são resultado da nossa trajetória dos povos ao longo do tempo. E assim como das relações que tem com os lugares onde habita, né? Que é como eu disse, cada quem que habita num lugar tem um ritmo diferente, né? Tem uma religião diferente. E por isso, para entender essas diferenças culturais, é muito importante estudar a história desses povos, né? Quando diferentes culturas convivem, os resultados eles podem ser tanto os conflitos quanto as novas tradições. Então, cada pessoa que tem uma cultura, ela tem também as suas tradições, né? Nós brasileiros temos uma tradição, as pessoas dos estrangeiros têm outras tradições, né? Como, por exemplo, um alimento que faz parte da cultura alimentar do Brasil é a feijoada, né? Que acho que todos nós aqui conhecem a tradicional feijoada, que tá aqui, ó. Feijoada é o feijão com carne, linguiça, né? Essa é a feijoada aqui do Brasil. De origem desconhecida, o prato tem influência indígena, o feijão, a portuguesa e o escondido, né? Hoje muitos brasileiros eles têm o hábito de comer feijoada, que é como eu disse, né? Hoje nós brasileiros tem muita gente que tem o hábito de comer feijoada. Essa feijoada aqui, como eu já mostrei para vocês, ela é uma adaptação brasileira do cozido português, que é o prato que junta carnes variadas com feijão. Como eu disse, são feijão junto com carne, linguiça. Essa é a nossa tradicional feijoada aqui do Maranhão. A língua é um dos modos pelos quais as pessoas se comunicam e compreendem o mundo. Então, a nossa língua aqui é o modo em que as pessoas hoje se comunicam, né? E as línguas, elas se transformam com as pessoas que as falam, né? Antes da chegada dos portugueses, o território que hoje pertence ao Brasil, os povos indígenas eles tinham uma cultura muito diferente. Como, por exemplo, a diferença entre as culturas, entre as línguas e entre as tradições e as religiões, né? Como nós já tínhamos falado um pouco lá atrás, que existem diferenças entre religião, que cada um segue uma religião que quer, entre as línguas indígenas, entre as tradições, cada um segue uma tradição, entre as religiões, que existem várias religiões e hoje, né? E o tupi, e hoje, crianças, e a língua mais usada dos indígenas, a língua mais falada pelos indígenas hoje é a língua tupi. Que eles viviam no litoral do Brasil quando os portugueses chegaram à América. Então, a língua indígena mais falada pelos povos que viviam no litoral do Brasil, qual era a língua? Era a língua tupi. E o contato frequente entre os portugueses e as várias tribos de tupi resultou num intercâmbio cultural. Que esse intercâmbio aqui, ele significa troca entre dois grupos diferentes, entre dois tipos de pessoas, grupo de pessoas diferentes. Eles acreditavam que havia mais de 1.200 línguas indígenas quando os portugueses chegaram, né?
E ao longo da história, as violências contra esses povos nativos por outros grupos indígenas e pelo colonizador, ele fez com que muitas dessas línguas desaparecessem. E atualmente, segundo o Instituto Brasileiro da Geografia e da Estatística, 274 línguas indígenas eram faladas aqui no Brasil. E algumas podiam ainda desaparecer por causa do pequeno número de falantes. Então, devido à pequena quantidade de número de pessoas falantes, essas 274 línguas, algumas delas podiam desaparecer. E quando os portugueses eles chegaram a encontrar os indígenas vivendo em aldeias, como eu disse, né? Os portugueses eles ainda alcançaram os indígenas morando nas aldeias, tá? E as aldeias eram e ainda são os espaços onde os indígenas eles constroem as suas moradias para eles viver. Nunca eles saíram da aldeia para ir viver em lugar nenhum. Sempre os indígenas eles procuram as aldeias, tá? E ainda hoje a maior parte dos indígenas eles vivem na aldeia. Alguns que vivem na cidade, mas é muito raro isso acontecer. Cada povo eles decide como construir suas aldeias. De acordo com a sua tradição, o ambiente em que vive, as relações que possui com os não indígenas, veja algumas características dessas aldeias. Aí eu vou citar aqui as características de cada aldeia, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? A primeira característica é a construção das moradias pode ser feita com recursos da natureza, como quando você fala recursos da natureza são as palhas, cipós, são as madeiras. Isso são os recursos da natureza que os indígenas usam para poder construir suas próprias moradias. Algumas comunidades, devido à proximidade das cidades, eles estão atualmente construindo casas com materiais comprados. Enquanto quando os indígenas falam que eles estão construindo casa de material comprado, como a telha, como o tijolo, o cimento e assim por diante, viu? Quando vocês verem falar que os indígenas eles estão comprando materiais para construir, vocês já sabem, né? Que os materiais de construções comprados são as telhas, como eu já citei, né? A segunda característica, alguns grupos eles constroem grandes moradias para várias famílias aparentadas. Outros grupos constroem moradias menores. Então tem família de indígenas que a família é maior e eles constroem uma moradia maior. Ou muitas vezes eles vivem junto, parente com pai, filho, todos juntos, né? Aí eles precisam construir uma moradia maior. Quando eles moram entre pai e filho, eles constroem uma moradia menor, que é para uma família menor. A terceira característica, as aldeias elas são construídas em lugar seguro e próximos dos rios. Então, por que os indígenas eles constroem casas seguras, lugar seguro e mais próximo da natureza? É porque os indígenas eles gostam de estar perto dos rios, da floresta, morar nas florestas, para garantir o abastecimento de água, a pesca e a caça, porque os indígenas eles sobrevivem da pesca,
né, da caça, e eles também precisam da água para sobreviver. Vamos para a quarta característica. O formato das aldeias pode variar. Aldeias circulares, em forma de U e em fileira, entre outros, né? Que tá aqui, ó, o exemplo de cada um, ó. Quando eles falam em aldeia em forma de círculo, tá aqui, ó, as casinhas estão formadas em forma de círculo. Aqui as aldeias do Bororó e dos Caiopó são em formato circular, e as moradias são construídas em volta de um pátio, né? Aí tem aqui, olha, a outra moradia em forma de U, olha. Tá aqui, ó, as casinhas forma de U. Outras aldeias são em formato de ferraduras e à beira de um rio. Os chavantes constroem aldeias neste formato. Esses aqui são os chavantes, e esses aqui são o caipó. E tem essa aqui em forma de fileira, olha. Algumas aldeias têm as moradias em fileiras, olha, como as aldeias do Carajá e dos Munducu. Então, as aldeias dos Carajá, as casas são feitas em forma de fileira. A forma de U é a aldeia dos Chavantes, e as formas redondas, as casas redondas, são as formas do Gaipó. Então aqui, ó, nessas ilustrações aqui que eu mostrei para vocês, elas são ilustrações representando os formatos mais comuns das aldeias, ó, das aldeias indígenas no Brasil. E as moradias, elas representadas são apenas ilustrativas e cores fantasia. Aqui, ó, tá tudo bem explicado. Como eu expliquei, aqui são as casas do Gaipó, redondinho. Aqui dos Chavantes, que é feito de U. E aqui a aldeia dos Carajás, que é feito em fileiras. Entenderam, crianças? Então, nossa aula finaliza por aqui. Eu agradeço a vocês e que todos tenham um bom dia.